Fogão contrata astro-jogador reconhecido mundialmente. O Botafogo abriu negociação e fez uma proposta ao Zenit de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais na cotação atual, pelo atacante Arthur, de 26 anos. A informação é do GE. De acordo com a reportagem, os russos já rejeitaram uma proposta do Atlético Mineiro pelo jogador, que foi comprado há um ano junto ao Palmeiras por 15 milhões de euros, 80 milhões de reais à época. Ex-Bahia, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Arthur tem 4 gols e 5 assistências em 19 jogos, 8 como titular, na atual temporada pelo clube russo. Seu contrato vai até junho de 2027. Apontado como alvo do Botafogo para substituir Arthur Jorge em 2025, Vasco Matos tem multa rescisória estipulada pelo Santa Clara de apenas 1 milhão de euros, 6,25 milhões de reais na cotação atual, informa o jornal português Record. O Santa Clara foi derrotado pelo Estoril por 3-2 neste sábado, 18/1, nos Açores, pelo Campeonato Português. Vasco Matos foi questionado após a partida sobre o interesse do Botafogo e não quis comentar. Só falo sobre o jogo, respondeu Vasco, que tem contrato até 2026. Ainda de acordo com o Record, o Santa Clara também não quis comentar o assunto e uma fonte próxima do clube garantiu que ainda não houve nenhum contato direto com o técnico ou clube por parte do Botafogo. De acordo com o GE, o Botafogo deve formalizar em breve uma proposta pelo treinador português. Vasco Matos já foi entrevistado por uma pessoa do clube e deve conversar em breve com John Textor, acionista da SAF do Glorioso. O Botafogo ainda tem uma ponta de esperança de ter Wendel já neste começo de ano e segue conversando com o Zenit. No entanto, a tendência é que o volante chegue mesmo em junho para o Super Mundial de Clubes, após o campeonato russo. A informação é do jornalista Wellington Arruda, no canal Panorama Botafoguense. Já há acordo pela transferência do jogador, restando apenas alguns detalhes para a conclusão do negócio. O Zenit já aceitou a oferta do Botafogo, que estaria girando na casa dos 12 milhões de euros, 75 milhões de reais, mais 3 milhões de euros, 18,7 milhões de reais, com bônus atrelados a metas, segundo o canal do Medeiro. Além de Wendel, o Botafogo também conversa pela chegada do atacante Arthur, seu companheiro de Zenit. Existe otimismo pela chegada do jogador de 26 anos, que se destacou no futebol brasileiro vestindo as camisas de Bahia, Red Bull Bragantino e Palmeiras. A mega conquista do Botafogo, Cavani, chega para transformar o futuro do clube neste domingo, 19 de janeiro de 2025. O Botafogo da Estrela Solitária vivenciou um dos momentos mais emblemáticos de sua história recente, o anúncio oficial da contratação de Edinson Cavani. O veterano atacante uruguaio, um dos maiores goleadores da história do futebol mundial, que agora irá vestir a camisa alvinegra. O clube, que sempre foi um celeiro de grandes nomes do futebol brasileiro e internacional, agora marca sua nova era com a chegada de um ícone do futebol mundial. Esta contratação é muito mais do que um simples reforço para o elenco. Ela representa uma verdadeira transformação tanto dentro de campo quanto fora dele, trazendo uma nova perspectiva para o Glorioso em busca de títulos e relevância no cenário internacional. A chegada de Cavani, um marco de ambição e visão. Cavani, aos 37 anos, chega ao Brasil com um currículo de encher os olhos, depois de passagens memoráveis por gigantes europeus como Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United. O uruguaio é um dos maiores goleadores da história do futebol, com mais de 350 gols marcados em clubes de elite e ainda é uma referência incontestável na seleção do seu país. Sua contratação representa uma aposta audaciosa e corajosa por parte da diretoria do Botafogo, que, ao trazer um atleta dessa estirpe, demonstra que o clube está pronto para dar um passo significativo em sua história e entrar de vez na briga pelos títulos nacionais e internacionais. A transição de Cavani de clubes do primeiro escalão europeu para o Botafogo simboliza a renovação e a ambição do time carioca, que vem se reestruturando nos últimos anos com investimentos em infraestrutura, com a modernização do estádio Newton Santos e uma reformulação completa na sua base. A chegada do atacante uruguaio se alinha com essa visão de futuro, de construir um clube cada vez mais forte e competitivo. O Botafogo, com a entrada de Cavani, passa a ter não apenas um goleador de qualidade excepcional, mas também um líder e mentor para os jovens talentos que emergem nas divisões de base, agregando experiência e sabedoria em cada treino, em cada jogo. Cavani, mais do que um goleador, a contratação de Cavani não é apenas sobre os gols que ele pode fazer. A história de vida e o perfil de Cavani, seu espírito guerreiro e sua ética de trabalho incansável, são aspectos que podem elevar o nível do time e da equipe técnica. O uruguaio é conhecido por sua intensidade em campo, por sua habilidade de se posicionar bem, mas também pela sua imensa dedicação fora das quatro linhas. A sua personalidade,
Combativa e focada, tem o potencial de transformar a mentalidade do grupo, inspirando os mais jovens a perseguir a excelência. Além disso, a capacidade de Cavani de se adaptar a diferentes estilos de jogo e sua versatilidade como atacante, jogando tanto como centroavante tradicional quanto flutuando para as extremidades, faz dele uma peça-chave para o Botafogo, que pode ter uma formação mais dinâmica e imprevisível. Sua experiência internacional será vital para o Botafogo na busca por títulos importantes, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, além de uma possível vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O impacto fora de campo. A contratação de Cavani não mexe apenas com a parte esportiva. Fora de campo, a presença de um jogador de sua magnitude atrai atenção global para o Botafogo, colocando o clube de volta no radar dos grandes investidores e patrocinadores internacionais. A imprensa, tanto nacional quanto internacional, agora volta os olhos para o time carioca, e isso gera uma onda de expectativas em torno da marca Botafogo. O peso da contratação pode também significar uma injeção de confiança nos jogadores, uma ampliação da visibilidade da marca no mercado e, principalmente, um fortalecimento nas relações com parceiros comerciais e patrocinadores. A presença de Cavani tem o poder de alavancar as receitas do clube, ajudando o Botafogo a se posicionar cada vez mais entre as grandes potências do futebol brasileiro e mundial. O uruguai não é apenas uma contratação, é uma aposta de longo prazo que sinaliza que o Botafogo está pronto para retomar seu lugar entre os maiores do Brasil. O que esperar de Cavani no Botafogo? O futebol moderno é, em sua essência, um jogo coletivo, mas grandes jogadores sempre se destacam e têm o poder de decidir. Cavani, com sua habilidade de definir jogos e liderar pelo exemplo, chega para ser o grande nome do Botafogo, aquele que pode carregar o time nos momentos decisivos e fazer a diferença em grandes confrontos. Sua experiência em competições de elite como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa do Mundo, sua visão de jogo aguçada e seu faro de gol inconfundível são características que o fazem um reforço de peso. O técnico do Botafogo, que também passará a contar com um jogador de alta classe internacional, pode ajustar o time para explorar ao máximo as qualidades de Cavani. O uruguaio não é mais aquele atacante explosivo da juventude, mas sua inteligência tática e capacidade de se posicionar em espaços decisivos seguem sendo um trunfo de primeira linha. Além disso, sua chegada pode dar um novo fôlego ao time carioca, que, com mais opções de qualidade no ataque, terá mais força para enfrentar os concorrentes no Campeonato Brasileiro e nas competições continentais. Cavani. A nova era do Botafogo. Este domingo ficará marcado como o dia em que o Botafogo deu um passo gigantesco em sua reconstrução e ambição de se tornar novamente um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Com Cavani, o Glorioso não apenas se reforça com um dos maiores goleadores do futebol mundial, mas também adquire a mentalidade vencedora de um jogador que se acostumou a conquistar títulos importantes por onde passou. A mega contratação do Botafogo é mais do que um simples movimento no mercado. Ela representa o desejo de resgatar a grandeza do clube e elevar sua relevância no cenário nacional e internacional. A estrela solitária, agora acompanhada por uma das maiores estrelas do futebol global, inicia um novo ciclo que promete ser glorioso. O futuro do Botafogo está em suas mãos, mas com Cavani, o time ganha não só um goleador, mas um verdadeiro líder para construir uma nova dinastia de sucesso e conquistas. A temporada 2025 já se anuncia como uma das mais esperadas da história recente do clube, e o nome Cavani se torna sinônimo de renovação, ambição, claro, de título. Bem-vindo, Cavani! O Botafogo está pronto para brilhar ainda mais.